Olá, chegamos a vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Celebramos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúdo a todos com as palavras bíblicas do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, onde nós lemos: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa palavra nos convida à vigilância, nos convida a ficarmos atentos, nos convida a nos mantermos na palavra do Senhor, nos seus caminhos, porque não sabemos o dia em que o Senhor retornará para buscar os seus. Não é porque essa palavra, essa promessa tem demorado a se cumprir, que ela não vai se concretizar. A palavra do Senhor é verdadeira. Ela irá se cumprir no tempo oportuno. Cristo irá voltar. Por isso que permaneçamos firmes na palavra, que ela permaneça em nosso coração, que estejamos vigilantes, para que quando o Senhor voltar, não nos encontre dispersos, perdidos, distantes do seu caminho. Que hoje, por meio desse culto, por meio da palavra, Deus te fortaleça na fé, Deus te ajude a voltar ou te dê forças para permanecer na caminhada. Convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pelas promessas de que um dia tu retornarás. Que nós permaneçamos firmes na caminhada, que nós não venhamos a desistir, mas que, Senhor, tu nos ajude a perseverar, nos encoraje a sempre de novo voltar para o teu caminho e a permanecer nele. Entregamos nas tuas mãos esse tempo de reflexão, esse tempo de comunhão contigo, que tu venhas falar ao nosso coração, que tu venhas nos fortalecer na fé, que tu venhas nos animar e ajudar a perseverar. Em teu santo nome é que nós oramos. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito.
Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Eu passo a ler o texto bíblico para este culto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedas pequeninas, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes estava sobrando, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Estimados, o texto de hoje tem 2 partes diferentes que, numa primeira lida, estão em oposição, mas observando melhor, vemos que se complementam. Na primeira parte, Jesus faz duras críticas aos escribas, aos mestres da lei, que agiam com arrogância e falsidade, que se achavam melhores e mais santos que os outros. Na segunda parte, Jesus elogia a atitude da viúva pobre, que ofertou mesmo o que lhe fazia falta. A palavra que une as 2 partes é viúva, ou melhor, é a viúva ou as viúvas como categoria social está em destaque nos 2 textos. No primeiro, as viúvas são vítimas, são exploradas pelos escribas, que eram um tipo de advogados daquela época, conhecedores das leis religiosas e civis, que eram uma coisa só. E uma vez que o marido falecia, a viúva dependia de atos de caridade dos outros, da sua família de origem ou da família do marido, na qual geralmente ela trabalhava como pessoa de segunda categoria. Não havia uma pensão, não havia a possibilidade da viúva ter em seu nome, da mulher ter bens e ter herança. E como poderia cuidar dos filhos se os tivessem? Aí entrava a função do escriba. Ele administrava os bens e os negócios do marido falecido. E Jesus indica que eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, cobravam um alto preço que só era possível pagar com o empenho de bens como casas e terras. Escribas ou professores da lei eram conhecidos nas cidades pelo jeito de se vestir com capas de luxo. Eram encontrados em lugares de destaque nas sinagogas e também nos banquetes. Também sabiam fazer orações bonitas e longas para disfarçar o mal que faziam para as pessoas pobres. Depois destas palavras duras de Jesus, vem a cena na entrada do templo. Jesus está sentado no pátio do grande templo de Jerusalém, perto das caixas do gasofilácio, onde eram colocados ofertas e o dinheiro dos impostos. Jesus observa atentamente como era o jeito das pessoas fazer as ofertas. Sim, ele vê muitas pessoas ricas dando grandes quantias. E então aparece uma mulher, sozinha, a viúva, pobre, que coloca 2 pequenas moedas na caixa. É muito pouco, uma ninharia, mas mesmo assim
Jesus observa a cena e ele não se conteve. Jesus chama seus discípulos, que certamente também viram a mesma cena, e lhes diz que a viúva pobre deu mais do que todos os outros. Claro, nós sabemos que em números absolutos a quantia dos ricos não daria nem para comparar com aquelas 2 moedinhas, mas o gesto da viúva de entregar o que lhe era mais precioso faz com que Jesus valorize a sua oferta mais do que a dos outros. Jesus justifica dizendo que os ricos deram migalhas e sobras, mas a viúva deu tudo o que ainda tinha para viver. Eu fico pensando que se chegasse uma pessoa assim em nossos encontros e reuniões e cultos, uma pessoa tão pobre assim, nós a chamaríamos para o lado. E nós pediríamos para que ela não desse nada. Que ficasse com suas 2 moedas para comprar alimentos no mercado. Ou então que desse apenas 1 moeda e ficasse com a outra para si. Sim, nós até já lhe daríamos o endereço da assistência social da cidade para ali se inscrever em algum programa social do governo. Para nós, em nosso senso de justiça, não se admite uma coisa dessas. Uma doação, uma oferta assim é demais. Por outro lado, lembremos que a oferta da mulher foi uma decisão espontânea, livre, não forçada. Ela fez um ato de entrega, de abrir mão e de abrir o seu coração. A viúva demonstra total confiança no Senhor da vida, que é capaz de sustentá-la no dia de amanhã, mesmo que hoje ela não tivesse mais as suas moedinhas. Em nossas comunidades, sim, nós temos pessoas assim, nós temos bonitos gestos de doação desinteressada e espontânea. Pessoas simples, com poucos recursos, têm demonstrado uma grande riqueza espiritual. O que importa não é o valor da oferta, mas se é dada de bom coração. Por outro lado, a palavra de Deus de hoje nos faz sérios questionamentos. É verdade, queremos ser como a viúva pobre e agir desta forma, mas se formos sinceros, temos que admitir que também somos parecidos com os escribas. Nos preocupamos bastante e até demais com a aparência. Também gostamos de lugares de destaque, não é verdade? Também não questionamos as injustiças daqueles que hoje devoram as casas das viúvas, das pessoas marginalizadas e pobres em nossos dias. Somos como aqueles que Jesus observava quando ofertamos um pouquinho daquilo que nos sobra, que não vai fazer falta. E quando não somos reconhecidos pelo que fazemos na nossa comunidade, quantas vezes ficamos assim, meio mordidos, azedos? E se ainda outros forem elogiados, pior. E quando pensamos que os outros deveriam ouvir a prédica do domingo tal, sim, quantas vezes pensamos ou falamos, quem deveria ouvir ficou em casa. Que pena. Queridos que nos ouvem, ao olharmos com sinceridade para dentro de nós mesmos, até nos envergonhamos. Mas também merecemos as duras palavras de Jesus. Por outro lado, isto é bom que nós sabemos que Jesus entregou por nós o que tinha de mais precioso, a sua própria vida. Na cruz, ele oferta a sua vida para nos oferecer perdão, uma vida renovada, uma vida autêntica, uma vida sincera que não precisa mais nem de fingimentos e nem de aparências. Que Deus nos ajude, por meio do Espírito Santo, a sermos parecidos, sim, com aquela viúva pobre, tendo este desprendimento, tendo esta fé ao fazermos as nossas contribuições, nossas doações, seja para a igreja, seja para instituições, seja para pessoas necessitadas. E que possamos servir ao Senhor com dedicação, com sinceridade, com tudo o que somos e com o que temos. Que Deus nos abençoe
neste propósito. Amém. Convido a comunidade para juntos termos uma palavra final de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor deste de termos mais um momento de culto para ouvir a Tua palavra, para cantar louvores a Ti e termos momentos de orações. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana muito boa e alegre, com convívio com amigos e familiares. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tem nos dado e te pedimos, Senhor, que esteja conosco e continue nos abençoando. Senhor, nós te pedimos que conforte o coração daqueles nossos irmãos que estão enlutados, conforte os nossos corações quando nós estamos enlutados. Que o Senhor esteja com todos aqueles que perderam seus familiares e amigos, Senhor. Que consigamos achar a paz que vem de Ti e o conforto que vem de Ti. Senhor, nós te pedimos que nos ajude na caminhada da fé, que a gente venha sempre encontrar forças em Ti, nos momentos em que nos sentimos fracos, que nos momentos em que sentimos dor e sofrimento, a gente venha encontrar aquilo que precisamos em Ti. Abençoe-nos e esteja conosco, Senhor. É por essas coisas e por todas as outras que estão em nossos corações que a gente ora juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar.
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou.